Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos que nos acompanham pelo Facebook também. É uma alegria recebê-los novamente nesta casa. Antes de iniciarmos, vou dar alguns avisos, até porque a maioria dos frequentadores já conhece, mas sempre tem alguém que vem pela primeira vez na casa, então a gente gosta de orientar. Primeiro, sobre as nossas palestras públicas. Acontecem as palestras públicas nas segundas-feiras, às 20 horas, que é no formato de uma reunião dialogada, onde todos podemos interagir com o dirigente que está aqui. Nas quartas e sábados, às 16 horas, então temos palestra também. E agora, a partir da próxima semana, nas quintas-feiras, às 19h30, também teremos palestra aqui na casa. Em todos esses horários também, após a palestra, tem o passe. E durante esse período que a casa está aberta, nós dispomos do atendimento fraterno também, a quem quiser conversar com os trabalhadores aqui, para uma conversa, às vezes um desabafo, às vezes falar sobre alguma coisa que a gente não tem nem liberdade de falar em casa, às vezes está constrangido, quer conversar sobre alguma coisa, então pode vir na casa espírita, que a gente tem esse trabalho também. É um trabalho como ouvinte, como orientação, e muitas vezes como orientação também. Quem quiser é só se dirigir aos nossos recepcionistas, que ele vai indicar para a pessoa que está no dia atendendo. E também comunicar que na próxima semana, a partir do dia 4, quarta-feira, reiniciam nossos grupos de estudo da doutrina espírita. Aqueles que tiverem interesse em estudar, em conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita, estão convidados. Também dirige-se ao nosso recepcionista ali, que ele poderá dar maiores informações. Os grupos de estudos acontecem nas quartas-feiras à tarde, a partir das 14 horas, quintas-feiras às 20 horas, ou seja, depois da palestra, e nos sábados às 19 horas. Temos vários grupos de estudo, desde os grupos de estudos para os iniciantes, aqueles que nunca estudaram a doutrina espírita, até os já mais avançados, grupos mais avançados também. Então estamos à disposição. Além disso, nós oferecemos também a evangelização infantil, que acontece nos sábados, a partir das 10h30. Então quem tiver criança em casa que queira já educar essa criança na doutrina espírita, pode trazer aqui na casa aos sábados, que também ela vai ser colocada num grupo condizente com a idade, né, e seu grau de escolaridade. Então temos pessoas bem preparadas para fazer esse trabalho aqui. Enquanto as crianças estão na evangelização, acontece naquele mesmo horário então o encontro do grupo de pais, ou grupo de estudos de assuntos da família, tá? Também, então os pais trazem as crianças, enquanto isso ficam estudando a doutrina espírita no âmbito desse assunto, que são assuntos voltados exclusivamente para a família. Um grupo muito bom, a gente tem um retorno muito bom disso, né? Além de ser um grupo muito fraterno, assim, a gente compartilha, né, dessas questões que às vezes nos deixam um pouco aflitos e preocupados com relação à família. Ali é o canal para a gente tirar nossas dúvidas, para a gente às vezes também se aconselhar, troca de experiências. Então é muito bom, um trabalho muito bom. Então estão todos convidados. Bem, dados os avisos, então vamos para o nosso trabalho agora à tarde. Então convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus, pedindo permissão a Deus para darmos início no trabalho da nossa tarde. Que Jesus, nosso Mestre, também esteja nos iluminando neste momento, juntamente com os mentores espirituais dessa casa,
que certamente já estão nos atendendo desde o momento que nós entramos nessa casa. Eles sabem exatamente o que nós precisamos individualmente no dia de hoje, mas nós também podemos colocar em mente a nossa intenção e assim projetar que ao final desse trabalho nós vamos estar nos sentindo melhores, mais reconfortados do que quando aqui chegamos. E também, se a gente tem alguma pessoa que não pôde chegar até aqui, mas que a gente gostaria que recebesse também esse apoio espiritual, também podemos lembrar delas neste momento, que essas energias vão chegar com certeza até elas através dos mentores espirituais, dos anjos de guarda. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho. Podemos até tomar uma respiração profunda e agora, a partir deste momento, focar toda a nossa atenção nesse ambiente e nessa palestra que nós vamos ouvir dessa tarde, que é com a nossa amiga Regiane Reis, que é uma alegria receber a Regiane, tão querida dessa casa, já de longa data ela vem nos visitar de vez em quando, e hoje ela vai falar sobre o perdão, libertação da alma. Então, Regiane, a palavra contigo agora. A Regiane a nossa atenção, que as amigos espirituais também te iluminem nesse momento. Boa tarde a todos, e a alegria toda minha de estar nessa seara de luz, este local que nos acolhe a todos com alegria. Somos tão bem recebidos pelos nossos amigos encarnados. É uma sensação de volta para casa quando a gente chega aqui dentro. E pelos amigos desencarnados, com certeza também. E eles sabem exatamente do que cada um de nós necessitamos. Que nós possamos nos colocarmos nas mãos desses amigos queridos, incansáveis em nos auxiliar e nos amparar. E o tema da tarde de hoje é um tema muito especial, porque existem situações que são extremamente necessárias, para todos nós, no processo de evoluirmos, de progredirmos enquanto espíritos imortais. E o nosso tema está diretamente conectado, envolto daquilo que talvez possa ser a chave do nosso progresso, que é a caridade. E a caridade, segundo entendia Jesus, ou entende Jesus, é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições alheias e é o perdão das ofensas. E o nosso foco principal da conversa será o perdão das ofensas. No nosso capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos vários itens que desenvolvem exclusivamente situações relacionadas ao perdão. Então, sugiro que todos possam estar pesquisando, estudando e lendo. Em Mateus capítulo 5, está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu o monte e ali deixou um tesouro para a humanidade. Esse tesouro são as bem-aventuranças. E dentro de todas as bem-aventuranças que Jesus traz no Sermão do Monte, lá no item 7,
é bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, que é o nome do nosso capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia diz respeito ao complemento da brandura, consiste na compaixão, no esquecimento e no perdão das ofensas. E quando nós alimentamos dentro de nós sentimentos como o rancor, o ódio, a mágoa, nós estamos demonstrando um indício de uma alma sem elevação. Nesse caso, sem grandeza, né? E tudo isso torna a pessoa infeliz, ansiosa, triste. E Deus nos criou para a felicidade, mas para podermos desfrutar da felicidade, é preciso aprendermos a respeito do perdão. Porque quem não perdoa não consegue ser feliz, não consegue definitivamente ser feliz. Mas quem de nós, ao longo da nossa caminhada, na nossa vida, no trajeto da nossa existência, não se viu em situação de difamação, de calúnia? Quem de nós nunca foi vítima de alguma situação que nos tenha deixado com aquele sentimento de coração apertado, de ressentimento, de dizermos assim, mas eu não merecia isto? E quem de nós nunca precisou perdoar ou ser perdoado? Porque assim como muitas vezes somos ofendidos, sem percebermos, também agredimos, também machucamos, também deixamos muitos dos nossos irmãos afetados por palavras amargas, por sentimentos tortos, por emoções desarmonizadas, desequilibradas, e que naquele momento, no fervor, no calor do momento, nós falamos coisas e depois nós nos arrependemos. E nós somos regidos pelas leis divinas. E dentro das leis divinas, existe ação e reação. Tudo o que nós emitimos, tudo o que nós fazemos, volta para nós. Em algum momento da nossa existência, volta para nós. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 tem um alerta para nós. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai também não vos perdoará o pecado. E às vezes a gente tem esse sentimento, de que Deus não perdoa, de que muitas vezes existem situações na nossa vida e que nós sentimos como se fosse Deus nos castigando. Entretanto, Deus é Pai, mas é o Pai sublime, supremo, de bondade infinita. Ele jamais nos castigaria. O perdão de Deus representa isto sim, as oportunidades de reparação dos nossos erros e a possibilidade de refazer, de desfazer, de tomar outro rumo, através das possibilidades que as leis divinas nos proporcionam. Então não existe castigo de Deus. Existe, isso sim, a lei divina
acontecendo. Como é que essa lei divina acontece? A lei divina está registrada, a lei de Deus está registrada na nossa consciência. No momento que nós infringimos a lei de Deus, automaticamente a nossa consciência é acionada e fica ali registradinho na nossa consciência que nós acabamos de cometer algo contra a lei de Deus. E aí as situações nos chegam não porque Deus está nos castigando, e sim porque nós estamos atraindo para nós o resultado daquela ação anterior que infringiu a lei. É como se nós estivéssemos naquele momento envolvidos por um imã. Esse imã é a nossa consciência, chamando para junto de nós, atraindo para junto de nós, por exemplo, a nossa vítima do passado. A gente não escolhe a dedo assim, fulano, vem aqui, que a intuição está me dizendo que eu preciso acertar umas continhas contigo. Tu não tem consciência disso, mas tu procura inconscientemente aquele alguém a quem prejudicaste no passado. E ali inicia todo um processo, muitas vezes, de restaurarmos as coisas. Porque não basta arrependermos de um mal feito, é preciso reparar. E as leis divinas, essa é a forma de Deus proporcionar o seu perdão a cada um de nós, deixando que a gente consiga reparar o mal que a gente fez e ali quitar as nossas dívidas diante das leis de Deus, diante daquela pessoa a quem nós prejudicamos, e assim sucessivamente. Então não existe acaso, não existe acidente nos percursos, tudo é providencial e necessário. E o perdão, segundo a nossa doutrina espírita, é não revidar as ofensas. Quando alguém nos faz um mal, que a gente diz assim, eu perdoei a Mariazinha, mas Deus há de mostrar para ela que ela estava errada. Eu não perdoei a Mariazinha. Se eu estou desejando que ela receba o mal, esse perdão foi da boca para fora. Porque existem duas formas de perdoar: da boca para fora e do coração, da alma. Aquele perdão que efetivamente eu não guardo mágoa, eu não desejo mal, eu não pretendo vingança. Pelo contrário, eu consigo orar por aquele alguém e rogar a Deus para que aquele alguém consiga ser feliz, consiga se melhorar e que não pratique mais o mal, nem a mim, nem às outras pessoas. Isso é desejar o bem para quem nos deseja o mal. É isso que Cristo espera de nós. Foi isso que Ele nos ensinou. E também devemos procurar nunca criarmos obstáculos com relação a essa reconciliação. Quando a pessoa nos procura ou tenta se aproximar, ou até nós mesmos possamos passar por cima daquela coisinha também que nos judia, que nos maltrata, que se chama orgulho, que a gente possa passar por cima do nosso orgulho e, por que não, buscarmos um reencontro com este alguém, procurarmos criar uma situação para que a gente consiga se reaproximar, conversar numa outra vibração. E bem importante, quando nós estivermos imbuídos dessa vontade, desse desejo de buscarmos a paz com alguém com quem nós estejamos com contrariedades, da gente fazer uma oração antes, fazer uma prece bem sentida,
rogar a Deus, rogar aos nossos anjos de guarda, tanto ao nosso quanto a daquele outro alguém, para que nós possamos encontrar ali um ponto de acordo, um ponto de harmonia, de paz, de reconciliação. E quem vai para o campo de batalha buscando a paz, vai encontrar a guerra? Ninguém. Quando nós nos propomos a paz, é o dito popular aquele: quando um não quer, dois não brigam. E gente, assim, ó, a coisa mais maravilhosa do mundo é a gente estar com essa coisa da amargura por alguém e da gente conseguir tirar esse peso de cima de nós. E de conseguirmos efetivamente esse momento de reconciliação. Isso dá uma alegria tão grande, dá uma paz tão maravilhosa. E para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou contar uma das histórias do Chico, que muitos aqui já devem ter ouvido. Chico era um apaixonado pelos animais, especialmente os cachorros, amava os cachorros. E ele tinha um cachorrinho que ele gostava muito, mas estava bem doentinho o cachorrinho. E ele chegava do trabalho, estava sempre em função daquele cachorro, sempre em função e gastando o que não tinha para salvar a vida do cachorrinho. Até que a sua irmã se compadeceu muito do desgaste que o Chico estava vivenciando. Segundo ela, o entendimento dela era que estava sendo desgastante para o Chico, aquela situação. Ela decidiu ajudar o Chico, só que ela ajudou o Chico matando o seu cachorrinho. E quando o Chico descobriu, ele ficou extremamente amargurado. Ficou muito magoado, porque para ele não havia nenhum sofrimento em cuidar, ele amava aquele animalzinho. Ele queria fazer de tudo para salvar, ou pelo menos trazer a sensação de qualidade de vida para os últimos momentos. E ficou muito amargurado. Até que o Emmanuel, 3 meses depois, chega para o Chico e diz assim para ele: Chico, você precisa tirar essa amargura do seu coração, porque essa amargura criou uma sombra no entorno do seu coração e nós não estamos conseguindo mais te acessar. O nosso trabalho está ficando extremamente difícil por conta dessa mágoa. Então o Chico pergunta: e o que eu posso fazer? Ele se procura essa pessoa e pergunta do que ela mais necessita. Compra e presenteia. A pessoa, disse ele, a pessoa me machuca, me fere e eu tenho que presentear. E aí o Emmanuel disse assim: essa receita é de Jesus, não é minha. Então tá, se é de Jesus, então eu vou fazer. E ele descobriu que o que a irmã mais desejava era uma máquina de costura. Então, ele ganhava muito pouco. A máquina era tão cara que ele precisou parcelar essa máquina em dezenas de meses lá para conseguir pagar. Mas comprou a máquina. E quando ele chegou para presentear a sua irmã, quando ela recebeu aquele presente, a felicidade que ela ficou imensamente feliz e saiu uma luz gigantesca do seu coração. E essa luz foi diretamente a envolver o coração do Chico. E o Chico ficou aquela bola de luz. E então Emmanuel diz para ele: agora sim, você conhece o verdadeiro sentido do perdão. Perdão é isso. É nos desvencilharmos das mágoas. É passarmos por cima da nossa mágoa, do nosso orgulho e nos conectarmos com o outro de uma forma verdadeira, transparente, cristalina. Aí nós alcançamos de fato o sentimento sublime
que o perdão causa. O apóstolo Paulo, no item 15 desse mesmo capítulo, diz que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova da amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Muitas vezes, nós nos colocamos nessa condição de vítimas, né? Nós sentimos a dor das ofensas vividas, mas não conseguimos refletir a respeito do que o outro está sentindo. Então, às vezes, uma pessoa é estúpida contigo. Tu não fez nada para aquela pessoa, tu sabe, a tua consciência está te dizendo. Pelo contrário, tu te dedica, tu te esforça para dar o teu melhor dentro daquela relação, seja ela com marido, com esposa, com filhos, com pais, não importa. Mas tu doa, tu dá o melhor de ti. E aquela pessoa volta e meia te agride, é grossa contigo, é estúpida contigo. E num primeiro momento, vem aquele sentimento, né? Quanta ingratidão. Quanta ingratidão. Eu estou aqui dia a dia me doando, fazendo por essa pessoa, e ela não consegue nem ao menos ser educada. É triste, é muito triste sentir. Nós somos seres humanos, estamos vivendo dentro de um planeta que ainda tem muito de expiação e prova. Então existem algumas situações que nos acontecem que são justamente o resultado de outras tantas coisas que ainda não entendemos, que ainda não conseguimos compreender. Especialmente quando existem essas agressões para conosco e a nossa consciência ela está bem tranquila, convém pensarmos da seguinte forma: aqui o problema não sou eu. A minha consciência está tranquila. Tenho feito tudo o que posso em benefício desse alguém. Se esse alguém está me machucando desse jeito, é porque esse alguém está doente. É esse alguém que está com dificuldade com o problema. Eu não tenho que acatar, eu não devo dar o poder para outra pessoa de destruir a paz que carrego comigo. Porque o problema não é meu, é dela. Eu estou fazendo tudo e mais um pouco, então a consciência tem que estar tranquila. A paz precisa ser edificada dentro de mim. E eu não devo me abalar, ou pelo menos preciso tentar não me abalar. Nós sabemos que a condição muitas vezes que nós estamos, né, às vezes estamos fragilizados e essas coisas nos atingem. Mas se nós começarmos a pensar dessa forma, de que o problema é o outro, não sou eu vou conseguir manter a minha paz. Mais uma historinha do Chico. São maravilhosas, né, as histórias do Chico. Então o Chico conta a história de uma mulher que era casada com seu primo. E essa mulher, ela corria nas ruas de Pedro Leopoldo enlouquecidamente. A pessoa tinha um problema sério, grave. E o Chico ficava sempre muito preocupado, muito angustiado com aquela situação. E Emmanuel, vendo que Chico se compadecia tanto de tudo aquilo, o Emmanuel chega para o Chico e diz para ele assim: não se preocupe,
Isso é uma dívida de ontem. Passado um tempo, a mulher engravida e recebeu como seu filho aquele que a atormentava, o seu obsessor, aquele que fazia com que ela ficasse daquele jeito, transtornada. A criança causava asco em todas as pessoas. Era deforme, cego, surdo, mudo. Mas aquela mãe, ela amou de todo o seu coração aquela criança. Ela recebeu com toda a sua paixão. E o menino era muito apaixonado pelo Chico. E ele ficou doente aos 9 anos, ele ficou muito doente, teve uma grave pneumonia. E a mulher manda chamar o Chico para trazer um conforto para a criança que estava muito ruim. Chico chega, também gostava muito do menino, e vê logo ao lado assim um rapaz lindo, de aproximadamente 30 anos. Esse rapaz pegava nas mãos daquela mãe e beijava amorosamente. Beijava, beijava, beijava. Fazia muito carinho naquela mãe e vai embora. E sai. Obviamente, naquele momento, o menino de 9 anos desencarnou e aquele rapaz bonito, jovem, era o espírito do menino, que já se colocava numa condição perispiritual anterior à atual. O que acontece? Qual é o desenrolar dessa história? Emmanuel conta para o Chico que, na época da Inquisição, ele era um padre e era filho daquela mesma mulher. Só que a mulher era muito má. E como ele, sendo padre, ele tinha muito poder, então ela convencia ele a mandar as pessoas com alto poder aquisitivo para as fogueiras da Inquisição, para que eles pudessem tomar posse dos bens daquelas pessoas. Então dali veio toda aquela amargura, né? Todo aquele processo de obsessão. Mas, como sempre, o amor vence. Ela recebeu ali, eles receberam ali a oportunidade da reparação e souberam aproveitar. Ele a perdoou, ela o amou, e com aquele sentimento sublime de amor e de perdão, eles conseguiram superar tudo aquilo que haviam cometido um contra o outro. Talvez tenham que viver muitas outras situações por conta do que haviam feito a terceiros, né? Porque tiveram muitas vítimas entre eles. Mas o importante é nós sabermos que Deus permanentemente nos dá oportunidades. Só é importante também nós percebermos que sempre podemos mudar o rumo da nossa história, seguir outros caminhos. E a Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, traz alguns exemplos disso. Ela traz o exemplo de Simão Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, mas que depois tornou-se aquele que foi quase que a causa maior ali do bom andamento da igreja se concretizando. Foi o defensor, foi aquele que atuou e trabalhou com toda a sua força e potência. Maria Madalena também vivia, né,
na luxúria, e quando conheceu Jesus, transformou totalmente a sua vida e passou a dedicar-se aos seus irmãos semelhantes, sendo uma eu considero, estou falando não está escrito em lugar nenhum, mas ela foi uma profeta de Cristo, porque ela amou os leprosos, ela atuou, ela trabalhou, ela salvou, ela socorreu, ela fez muito por Cristo. Zaqueu, o cobrador de impostos, que enriquecia a custa dos outros, também se arrepende, vira um homem bondoso. Judas Iscariotes, que também traz Jesus e depois, tomado de arrependimento, enlouquece e suicida-se. Muitos são os homens ao longo da história, inclusive dessas passagens, com Jesus, que arrependeram-se e tomaram um outro rumo e fizeram e construíram histórias lindas e maravilhosas. Assim podemos nós fazermos diferente, se temos dificuldades hoje com aqueles que nos acompanham nessa vida, que nós possamos nos imbuirmos do amor sublime, do amor puro e verdadeiro que Cristo nos ensinou, trabalhando sempre esse processo do perdão e da reaproximação dos nossos irmãos semelhantes. Meus queridos irmãos, muito obrigada pela paciência, minha gratidão imensa pela oportunidade aqui recebida. Ficamos com Deus todos nós. Nós que agradecemos a Rejane por essas excelentes reflexões que ela nos traz e que nós possamos amadurecer essas ideias para realmente pôr em prática essa dádiva do perdão. Como a Rejane nos ensinou, o perdão nos liberta de nós mesmos, liberta essas amarras que a gente vai construindo ao longo das nossas existências. Que nós saibamos perdoar assim como Deus nos perdoa a todo momento. Que assim seja. Muito obrigado, Vergonha. Vamos para o segundo momento do nosso encontro. Convido nossos irmãos, aplicadores de passe, para se posicionarem. E convido a todos a me acompanharem na oração que fizemos neste momento. Inicialmente agradecendo a Deus por estarmos aqui, por nos permitir chegarmos até aqui e recebermos este pão espiritual que recebemos nesta tarde. E assim, recebendo o pão espiritual, recebendo esses influxos amorosos que recebemos dessa equipe espiritual que nos assiste, já nos sentimos mais reconfortados, já nos sentimos melhor e por isso somos muito gratos. Que possamos, ao sair daqui, levarmos conosco essa energia, essa aura de amor que nos envolve, nos tornando assim um ponto de amor, um ponto de luz, um ponto de fraternidade por todos os lugares onde passemos. E que nós também façamos a nossa parte que Deus espera que nós façamos, que é espalhar o amor na terra. Também é o momento de lembrarmos daquelas pessoas que nós desejamos que recebam também esses influxos de amor, de paz, de harmonia, de saúde que recebemos aqui. Pensemos neles e pedimos aos Espíritos benfeitores que estejam com eles, agora e sempre,
não só aqueles que amamos, mas aqueles também que nos perseguem, aqueles em que a gente tem as nossas rusgas, as nossas diferenças, as nossas disputas, que eles também sejam atendidos, sejam iluminados, recebam o nosso mais sincero amor e desejo de que eles fiquem bem. Vamos lembrar do nosso ambiente familiar, da nossa casa, visualizando agora a nossa casa repleta de luz azul, aquela luz suave entrando por todas as janelas, por todas as portas, iluminando o ambiente, higienizando todo aquele ambiente, para que naquele ambiente reine a paz, o amor, e que seja a porta de entrada dos verdadeiros amigos. Que essa luz se expanda também para a casa dos nossos vizinhos, para toda a nossa rua, transformando aquele ambiente, aquele bairro em que a gente vive, também num ambiente de paz, de amor, de amizade e de concórdia. E assim, Pai, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade que temos, que possamos em breve nos reunirmos novamente em Teu nome, recebendo a luz e também levando adiante para todo lugar a Tua luz, essa luz de amor, de paz, de bondade e de fraternidade. Que assim seja. Vamos aguardar um pouquinho em silêncio enquanto o passe está sendo concluído. Então, concluído o passe, vamos pedindo a permissão de Deus para encerrar o trabalho dessa tarde. Muito obrigado pela presença de todos, desejamos a todos um bom final de semana, um bom retorno aos seus lares, muita paz e segurança. Que assim seja. Ver novamente, obrigado. Também, felicidade, vai com Deus, Deus ilumine o trabalho, a família também.